nós falaremos aqui de um assunto extremamente importante, que se refere justamente àquilo que em filosofia nós chamamos de fenomenologia. O Edmund Husserl, que é, vamos dizer assim, aquele que tinha a intenção de voltar para as coisas mesmas, é quem trouxe um novo ponto de vista, digamos assim, para a filosofia. Ele dizia, por exemplo, que a ciência ela aspira à certeza em relação ao mundo, mas a ciência ela é empírica, ou seja, ela depende da experiência. Tem um aspecto empírico. Vocês lembram que se você se voltar à história da filosofia, você vai perceber que há uma disputa entre racionalistas e empiristas. Dos racionalistas, em termos de filosofia moderna, você tem Descartes, você tem Spinoza, você tem Leibniz, cada um com sua peculiaridade. Alguns podem até dizer, mas estudando mais a fundo Leibniz, por exemplo, ele não era efetivamente um racionalista, ele tinha uma posição um pouco mais amena. Então, obviamente que essas coisas, na medida que você detalha melhor a filosofia de cada um desses indivíduos, você vai chegando à conclusão de que existem certas peculiaridades que podem colocá-lo num outro ponto de vista, não meramente nessa taxação de dizer ele é racionalista, pronto, acabou. Tá? Mas a gente encaixa dessa forma em termos de uma análise, digamos assim, mais superficial. Dos empiristas, você tem o David Hume, você tem o Locke, você tem o Bacon, enfim, vários autores, e aí você começa a perceber que existe uma tendência mais para o empirismo e uma tendência mais para o racionalismo. Quando você chega em Kant, Kant tenta fazer uma síntese disso tudo, que ele vai tentar trabalhar a ideia do homem transcendental, ou seja, o homem não é uma tábula rasa, como diria Locke, porque ele tem estruturas a priori. E essas estruturas a priori do homem, junto com a experiência, ele faz a síntese, né, entre racionalismo e empirismo, é que dá a ele o conhecimento. Então, conhecimento, segundo Kant, só pode ser dado através do fenômeno, não e nunca através do número. Daí a crítica dele à metafísica, que segundo ele diria, em termos de razão pura, acaba por extrapolar o conhecimento. A mesma crítica que David Hume fazia, só que agora de um ponto de vista sintético em Kant. Quando você chega Edmund Husserl, ele vai trabalhar a ideia da seguinte forma, que a experiência ela é sujeita a suposições e predisposições também. Então, a experiência por si só não é ciência. Tá? Eu vou ler um breve relato aqui do livro do Philip Stokes a respeito do Edmund Husserl, que é um bom resumo para a gente começar. E depois nós vamos trabalhar com mais 2 livros, principalmente o do Giovanni Reale, a História da Filosofia. Então vamos lá. O Edmund Husserl ele nasceu em 1858 e morreu em 1938. Ele dizia: não se pode separar o estado da consciência do objeto deste estado. A filosofia deve proceder como a ciência, a partir de questões e problemas reais, e não meramente de consideração das obras de outros filósofos. Ele também concebeu esse empreendimento, né, em termos científicos, como não empírico. Então ele está dizendo, volte-se para as coisas mesmas, mas não necessariamente por suposições e predisposições com base na experiência. Porque suposições e predisposições com base na experiência não é, de certo modo, a experiência em si. E aí o autor continua aqui dizendo, ao contrário, ele é uma exploração conceitual de percepção, crença, julgamento e outros processos mentais. Como o próprio Descartes, que veio muito antes de Husserl, obviamente, tá? Se você não tem essa cronologia, né, dos eventos da filosofia, eu aconselho você a buscar isso na internet facilmente. Você tem gráficos ali que auxiliam a entender esse processo da filosofia moderna e contemporânea. Bom, Descartes acreditava na filosofia como essencialmente uma empresa racional, racionalidade, como a gente já falou, que começa com a autoevidência da própria subjetividade. Ou seja, para que você venha a aderir ao racionalismo, você tem que conceber a priori que a subjetividade ela é autoevidente. Então essa visão ela ficou muito conhecida por ser rejeitada por outros pensadores
que eram posteriores aí ao Russell e que foram influenciados pelo Russell, como o próprio Heidegger. A gente vai falar um pouquinho do Heidegger também neste curso aqui. Então a fenomenologia do Russell, ela começa com o conceito de intencionalidade. Então o termo intencionalidade é importante você gravar para que você consiga compreender todo esse processo de análise desse pensador alemão. A intencionalidade, tal como concebido por outro pensador também, que é o Brentano. Segundo eles, todos os estados conscientes eles se referem a um conteúdo. Embora esse conteúdo ele possa até não existir efetivamente, ele pode ser um abstrato, ele pode ser particular, mas ele se refere a um conteúdo. Então o Russell, seguindo o Brentano, ele sugeriu que a intencionalidade da mente, ela meio que acarreta o fato de que não se pode separar o estado consciente, como no caso o medo, né, por exemplo, do objeto desse estado. Que a gente deu o exemplo aqui do fantasma. Não se pode separar num sentido ontológico, meus caros. Eles só podem existir juntos, como dois aspectos de um único fenômeno. Então pode estar um pouco complicado no começo, mas fica tranquilo, porque no desenrolar deste curso você vai compreender claramente. Isso leva, então, o filósofo Edmund Husserl a afirmar que a consciência é apenas um direcionamento em relação ao objeto. Você tem uma intencionalidade. A consciência não é necessariamente uma outra substância, mas ela é apenas um direcionamento em relação às coisas. Por isso que a ideia se vincula, né, da fenomenologia, em termos de síntese, voltemos às próprias coisas, ou voltemos às coisas mesmas. E aí, perseguindo essa ideia, o Husserl ele pensava que o crucial para a filosofia é compreender as várias maneiras por meio das quais esse direcionamento, essa intencionalidade, de fato, se manifesta. Isso acaba por constituir a ciência que Husserl vai chamar de não empírica. Ao passo que você tem a ciência, que é comumente aceita e ela é obviamente empírica, o Husserl vai trazer, neste voltar às próprias coisas, uma ciência que não seja efetivamente empírica. Que nada mais é, né, do que uma investigação pura dos vários elementos dos processos mentais. Tá? Então, o Husserl ele acreditava que se despojar de todos os aspectos, digamos assim, contingentes ou desnecessários da experiência mental, tornaria possível realizar essa investigação. Consequentemente, a pesquisa não precisa, digamos assim, considerar aquilo que está por trás das aparências. Se houver, de fato, esse por trás das aparências, tá? Que seria o númeno, conforme Kant. As especulações sobre o que existe além da aparência estão abertas à dúvida e ao ceticismo. E Husserl, como seu predecessor, né, aquele que veio antes, que é o Descartes, ele se vê meio que envolvido numa busca pioneira, cuja tarefa é descobrir certezas. Se você conhecer um pouquinho da filosofia do Descartes, você vai perceber que ele trabalha com a ideia do ceticismo em termos de dúvida hiperbólica, uma dúvida exagerada, para que através desse processo cético ele adquira uma certeza e a partir dessa certeza ele construa uma metafísica que seja, digamos assim, coerente com essa certeza. Para que não seja um viajar na maionese, né? Porque existem muitas metafísicas e a crítica dos céticos é essa. Você tem uma metafísica aqui, sei lá, de Platão, e você tem uma outra metafísica de qualquer outro pensador, religião, enfim, Aristóteles. Elas se contradizem entre si porque são duas grandes narrativas. Então, embora elas tenham, obviamente, similaridade, por causa da proximidade entre Platão e Aristóteles, se você compara uma metafísica entre Platão e, sei lá, qualquer outro pensador, como Parmênides, por exemplo, você vai ver que há uma dissociação, uma grande diferença. Talvez um processo evolutivo, talvez
involutivo? Não sei dizer. Mas o fato é que há diferenças nessas duas grandes narrativas. E aí os céticos, principalmente da antiguidade, como o sexto empírico, os céticos pirrônicos, que é aquele ceticismo árduo, que duvida até do paladar, né, em termos de se o doce é o mel ou se o doce está no paladar, ninguém sabe, né, segundo eles. Então eles vão dizer, olha, duas grandes narrativas que são equivalentes se exterminam entre si, logo você tem que suspender o juízo e se basear apenas nas coisas que você vê, ou seja, no fenômeno. Esse é o problema do ceticismo. O Descartes vai tentar superar isso com uma dúvida hiperbólica até chegar a uma certeza. E essa certeza, segundo ele, é o cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. E a partir dessa certeza de que, bom, se eu penso, então isso prova que eu existo, e se isso prova que eu existo, algo nesse suposto gênio maligno, que porventura, supondo que ele tivesse tentado nos enganar, na verdade é uma certeza. E se é essa certeza, eu posso construir todo o meu conhecimento a partir dessa certeza. Logo, Deus não pode ser um gênio maligno. Saca a questão? Tem alguns vídeos na internet sobre Descartes. O meu canal é Socran, você coloca Socran com N no final, em vez de M. E você vai achar vários vídeos sobre filosofia lá também disponíveis. Tá? Então, nesse caso aqui, o Russell está mais ou menos nessa pegada também, em procurar certezas que não sejam efetivamente empíricas e tal. Bom, uma vez que todo conhecimento das coisas é adquirido através dos objetos intencionais da consciência, porque você é um direcionar para fora, qualquer ciência do conhecimento deve começar com o intencional, ou seja, a intenção dessa mesma consciência. Você vê que ele está tentando definir consciência aqui, não como uma ultrasubstância. Eu estou usando esse termo porque existe uma peculiaridade, né? Quando você vai tratar de filosofia, você tem que tomar muito cuidado com os termos e tal. Mas a gente ainda vai entender no decorrer do curso se ele entende consciência como substância ou apenas como um mero direcionar, mas como ultrasubstância realmente não. Então, somente aqueles fenômenos que formam, para tomar emprestado essa expressão kantiana, as pré-condições necessárias da experiência podem satisfazer tal pesquisa, segundo o Russell. Além de uma pesquisa sobre os próprios elementos da experiência consciente, o Russell ele também percebe que enfrenta os mesmos obstáculos que o cogito do Descartes. Quer dizer, a conclusão que nós conhecemos a respeito do que eu acabei de falar, que é o penso logo existo. Que é impossível dizer qualquer coisa muito correta sobre o mundo externo. Né? É um problema relativo ao pensamento de Descartes, que obviamente é um pensamento que não é unânime. Claro, como a gente já disse, existem quem critique, principalmente os empiristas, o pensamento aí cartesiano. É o problema do mundo externo, né? Quer dizer, mas, no entanto, o Russell está menos preocupado com o ceticismo, como estava Descartes. Porque a ideia é conhecimento das coisas, e mais que o ceticismo relativo ao conhecimento do eu, né? Quem é o eu, o que é o eu propriamente, se o eu é apenas a substância do pensamento, porque Descartes acreditava em 3 substâncias. Deus é uma substância, a alma é uma substância, a matéria é uma substância. Então, a grande questão é, havia 3 substâncias. Quando vocês voltam para outros racionalistas, como no caso de Spinoza, a gente pode colocar nesse campo do racionalismo também, ele vai dizer, não, só existe uma substância. Daí ele se volta ao monismo. Aquele pensamento muito similar com prescrições teosóficas do século XIX, pensamento oriental, muito parecido. Não que Spinoza seja isso, mas aí tem uma grande similaridade com isso. Descartes, não, é 3 substâncias, Deus é uma, alma é outra, tá? E aí existe a matéria. No caso do Russell, não vai se preocupar com o self, com si mesmo, mas com o conhecimento das coisas, tá? O Russell ele identificou a consciência como o ato intencional, a intenção de novo está aqui, né? Porém, o self não é o ato, mas sim o sujeito observador do ato. Ou seja, o eu é o sujeito. Mas o ato em si é dado pela intenção dessa consciência. Contudo, esse sujeito nunca é dado na experiência. O sujeito em si não é dado nas coisas, na experiência do mundo. Em termos russelianos, o objeto de um ato intencional
é a partir dessa relação entre sujeito e objeto. Consequentemente, Russell endossa uma visão análoga à de Kant, de que o sujeito da experiência é transcendental, fora da ordem causal espaço-temporal. O conceito transcendental do Kant, tem um vídeo sobre Kant também no meu canal, vocês podem procurar lá. No caso, então, do transcendentalidade, é justamente isso que eu tinha dito. É uma relação do aparato que você tem a priori com a experiência que te dá o conhecimento do mundo. Diferente de transcendente, que é aquilo que a gente pode colocar como que está fora da imanência. Transcendental é a síntese do que a gente poderia chamar da relação a priorística do seu aparato junto com a experiência que você tem, que te traz um conhecimento a posteriori. Então você tem o a priori que não é puro, né, como diria Kant, de certo modo. Essa conclusão ela é rejeitada depois pelo Heidegger, mas retomada por Sartre no Ser e o Nada. Russell ele foi influenciado por vários pensadores, obviamente, mas ele também influenciou muitos pensadores. Dentre eles, como a gente já viu aqui, o Heidegger, o Sartre, o Merleau-Ponty. Cara, uma infinidade de autores, né, que a gente pode trabalhar depois aí também. Então, o Sartre no Ser e o Nada quer dizer que a consciência é retratada como um fenômeno único, capaz de negar pela contraposição e pela imaginação o que é real. Por isso, ela deve permanecer fora de uma ordem causal ordinária, conforme Russell e Descartes, uma série de filósofos dualistas que concordam com essa prescrição. Você sabe que o Descartes ele era dualista. Filosofia da mente é um tema também extraordinário para você lidar com essa questão. O Descartes ele trabalha em termos de filosofia da mente, embora essa conceituação seja um pouco posterior, mas ele vai dizer que há uma alma e um corpo, e que essas coisas são, digamos assim, diferentes. Há uma dualidade. Na fenomenologia existencialista, você quebra um pouco desse aspecto cartesiano e você se volta a um homem... Eu vou usar um termo aqui que não é muito usado por eles, mas é o homem psicossomático, né? Então você tem ali um conceito que não é dual, mas que é o homem dependente do tempo, como diria o próprio Heidegger, né? Então, gente, em termos gerais, essa é a fenomenologia do Edmund Husserl. Um outro resumo que a gente encontra aqui no livro do próprio Reale, que ele traz os conceitos de uma maneira assim bem simples, primeiro em termos de síntese, depois ele vai trabalhando detalhadamente. Primeiro ele traz uma visão panorâmica, depois ele traz uma visão detalhada. Eu acho muito interessante isso na obra do Giovanni Reale. Então aqui inicialmente a gente vai retomar alguns conceitos que já foram ditos com base nesse autor que é o Philip Stokes, para que isso fique bem caracterizado e fácil de você entender, tá? Então, voltando aqui, a palavra da ordem da fenomenologia é voltemos às coisas mesmas, voltemos às próprias coisas, para além das construções teóricas jogadas no ar e dos conceitos apenas aparentemente justificados, né? O fenomenólogo quer construir uma filosofia que se fundamenta sobre dados indubitáveis e que não dependa da empiria, ou seja, sobre evidências que sejam, digamos assim, estáveis. Tá? E para tal fim, o caminho justo é o que o Russell chamaria de epoqué, ou seja, do procedimento que consiste em suspender, em pôr fora do uso, entre parênteses, por assim dizer, seria, de certo modo, uma suspensão temporária do juízo. Nossas persuasões filosóficas e científicas e as próprias convicções embutidas em nossa atitude natural, que nos faz crer na existência das coisas, do mundo ou do próprio mundo. Então, você vai usar a epoqué para trabalhar esse aspecto da investigação que você está empreendendo aqui com base no método fenomenológico. Em outras palavras, vai dizer o Reale aqui, você suspende o juízo, como a gente falou, sobre tudo aquilo que não é indubitavelmente certo, que não é apodítico,
né? E nem incontestável. Até que se chegue a encontrar os dados que resistem aos reiterados assaltos da Epoqué. Então você compreendeu essa parte, que é fundamental também para que a gente dê continuidade. Epoqué significa suspensão do juízo. O apodítico é aquilo que é evidente. Tá? Então, quer dizer, aquilo que é evidente, que é incontestável, que é indubitavelmente certo. Então, nesse ponto aqui, sobre a base destas, digamos assim, evidência, a fenomenologia ela se exerce na descrição dos modos típicos em que as coisas e os fatos se apresentam à consciência. E esses modos típicos são as essências que o Russell vai chamar de eidéticas. Então, isso aqui é um ponto assim fundamental. A gente ainda vai compreender com mais clareza isso no decorrer deste curso, tá? Então, essências eidéticas. Você tem, por exemplo, a essência do pudor, da simpatia, da santidade, do amor, etc. Em poucas palavras, a consciência ela é sempre, de novo, né, intencional, é uma intenção, é uma coisa para fora. Sempre consciência de alguma coisa. Consciência não é consciência de si mesmo, mas toda consciência é, por assim dizer, a consciência de alguma outra coisa. Mas ela não pode duvidar dela mesma. Tá? A consciência as coisas se apresentam em modos típicos e não em emaranhados modos caóticos. Há uma ordem de apresentação para a consciência, nunca isso é caótico. Há um comportamento de ódio, ou de amor, ou de simpatia, ou de benevolência, enfim. E o problema que foi dado ao movimento fenomenológico é que ele se colocou em modos típicos, em que as coisas se apresentam à consciência e se essas essências eidéticas são constituídas, digamos assim, pela própria consciência, ou são, ao contrário, realidades que se impõem à consciência, como a luz ao olho e o som ao ouvido. No primeiro sentido, você tem uma direção idealista, na qual você vai se orientar. E no segundo sentido, você tem uma direção realista da fenomenologia, na qual Max Scheler vai se orientar. Bom, dando continuidade, então a fenomenologia ela nasce com o Husserl como polêmica antipsicologista, tá? Onde ele faz algumas refutações extraordinárias desse tal psicologismo, né, que existia já na época dele, em termos de pensamento, de análise, até de comportamento também. E sobre a base da ideia da intencionalidade da própria consciência, que é o grande mote da fenomenologia. Pelo antipsicologismo, o Husserl ele pôde atingir o pensamento do matemático e filósofo Bolzano, e pela intencionalidade da consciência, as teses do seu mestre, que é o Franz Brentano, que nasceu em 1838 e morreu aí em 1917. Foi inclusive o Bolzano que falou da proposição em si, né? Da verdade em si ou do conteúdo lógico de uma proposição, prescindindo do fato que esta seja ou não seja expressa ou crida. Na verdade, o Husserl sempre foi um pensador lógico e ele tomou algumas concepções com base nesses autores e em outros para formular a fenomenologia. E no caso do Brentano, ele sustentava que a intencionalidade é a característica que tipifica os fenômenos psíquicos, esses que se referem sempre ao outro. Eu estou aqui com o trabalho da obra O Livro da Filosofia, que também traz uma história da filosofia, onde o Edmund Husserl é sintetizado em termos de fenomenologia de uma forma bem simplista. Falando até de um certo aspecto bibliográfico, né? Porque o Husserl, até para que a gente entenda, que isso aqui facilita um pouco também, saber da contextualização ou o período do autor, como a gente já falou, ele nasceu em 1859. E ele começou sua carreira estudando matemática e astronomia. Por isso que ele tem essa pegada, vamos dizer assim, um tanto lógica da coisa.
E após terminar o doutorado em matemática, ele decidiu se dedicar à filosofia propriamente. Em 1887, ele se casou com a Malvine, que é a esposa dele, com quem teve 3 filhos. Também se tornou professor particular, onde permaneceu até 1901. Então ele aceitou o cargo de professor associado na Universidade de Gotinga, antes de se tornar, em 1916, professor de filosofia na Universidade de Freiburg, onde Martin Heidegger foi seu aluno. Em 1933, a universidade exonerou Rússia por sua ascendência judaica, aquele período, né, onde o nazismo estava também em ascensão, e ele era judeu, de certo modo tem descendência alemão-judeu. Né? E o Russell continuou a escrever até a morte em 1938. Tá ok? Então é interessante a gente saber essa contextualização. O Russell ele foi um filósofo muito perseguido por um sonho que ocupava a mente dos pensadores desde a época do antiga filosofia grega, como você vê em Sócrates, que é o sonho de você obter a certeza. Quando você fala de filosofia, você pode ter o perigo de cair em certos relativismos, você tem ali uma linha tênue que dificulta um pouco, né, as suas apreensões em termos de conhecimento. Para Sócrates, o problema era justamente esse. Embora nós alcancemos facilmente a concordância em questões sobre coisas que podemos medir, por exemplo, né, quantas azeitonas estão num pote, ou que 1 mais 1 é 2, quando se trata de questões filosóficas, como o que é justiça, o que é beleza, não há maneira clara de se alcançar uma concordância. E se não podemos saber com certeza o que é justiça, então como podemos discutir justiça ou mesmo praticar justiça? Né? É um problema que você já vê nos antigos e que o Russell tenta tomar com aquilo que a gente mencionou aí, né, em termos de essências eidéticas. O Russell ele começou a vida, como a gente já falou, como matemático. Ele imaginou que problemas como o que é justiça podiam ser solucionados com o mesmo grau de certeza com o qual nós resolvemos problemas lógicos e problemas matemáticos. Em outras palavras, ele esperava colocar todas as ciências, que para ele incluíam todos os ramos do conhecimento das atividades humanas, da matemática, química e física, até a ética e a política, numa base que fosse completamente segura. Era a preocupação dele. Porque você tem tanto sucesso nas ciências naturais e você tem um desastre completo nas ciências humanas? É preciso então achar uma forma de conhecimento, como a gente já falou lá no começo do vídeo, que não dependa do empírico ou da natureza e que nos dê certeza a respeito das coisas, certo? As teorias científicas baseiam-se na experiência, mas Russell ele acreditava que a experiência sozinha não constituía a ciência, porque como qualquer cientista sabe, a experiência ela está repleta de toda espécie de suposições, predisposições e equívocos. Tem um livro muito interessante que é do Alan Chalmers, onde ele vai trabalhar essa ideia da crítica da filosofia da ciência e dizendo, olha, indutivistas ingênuos acham que tudo é baseado na experiência, mas a experiência em si ela está cheia de pressuposições que são anteriores, teorias que são anteriores à experiência. Né? Então o Russell ele queria expulsar essas incertezas para dar à ciência efetivamente uma base absolutamente incontestável. E para isso ele fez uso da doutrina do filósofo que a gente já disse aqui, com base no Philip Stokes, que é o Descartes. Né? Como o Descartes ele queria libertar a filosofia de todas as suposições, predisposições e dúvidas. Inclusive o Descartes escreveu que embora quase tudo pudesse ser posto em dúvida, e dúvida hiperbólica, ele não podia duvidar do que duvidava. De certo modo, ele chega à certeza do cogito, como a gente já falou. Em termos de fenomenologia, o Russell ele assumiu então essa abordagem cartesiana, mas ele a utilizou de modo diferente. Ele sugeriu que se nós adotarmos uma atitude científica em relação à experiência, deixando de lado toda a suposição particular ou teórica,
incluindo a suposição de que um mundo externo existe fora de nós, então nós poderemos começar a filosofar de fato, como se fosse uma lousa limpa, né? Livre de todas as interferências ou inferências. O Husserl chamou essa abordagem de fenomenologia, ou seja, uma investigação filosófica sobre os fenômenos da experiência. Nós precisamos olhar para a experiência como uma atitude científica, deixando de lado, ou colocando, né, entre parênteses, como o próprio termo epoché significa, né, suspender o juízo, cada uma dessas nossas suposições. E se nós olharmos cuidadosamente, de forma paciente, nós poderemos criar uma base segura de conhecimento para nos ajudar a lidar com os problemas filosóficos que têm nos acompanhado desde o início da filosofia, essa crise, né, do mundo moderno que trouxe tantos males ao mundo, como a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que você vê um tamanho desastre nas ciências humanas. No entanto, diferentes filósofos que seguiram o método de Husserl chegaram a resultados bem diferentes. Né? Quer dizer, houve poucas concordâncias sobre o que realmente era o método ou como se colocaria em prática. No final da carreira, o Husserl ele escreveu que o sonho de conferir bases sólidas para as ciências tinha acabado. Então, antes dos Beatles, o Husserl já falou, né? O sonho acabou, não tem jeito. Mas, embora a fenomenologia de Husserl ela meio que tenha, de certo modo, fracassado em fornecer aos filósofos uma abordagem científica à experiência ou solucionar os problemas mais duradouros da filosofia, ela deu origem a uma das mais ricas tradições do pensamento do século XX, e daí surge tantos pensadores, né, como você viu, o próprio Martin Heidegger, que desenvolveu o método da fenomenologia husserliana, levando ao existencialismo, trabalhando a perspectiva hermenêutica dos signos. Paul Ricoeur, por exemplo, teve influências tanto no Husserl quanto no Heidegger, né? Mais no Husserl, inclusive, trabalhando uma fenomenologia hermenêutica diferente da existencialista e diferente da transcendental que era do próprio Husserl. Então, você tem aí pensadores como Merleau-Ponty, que tinha a fenomenologia em termos existencialistas, como o próprio Sartre. Geram muitas formas de pensamento que nos fazem indagar a respeito dessas questões. Quer dizer, é um empreendimento, como você já entendeu, de levar o conhecimento, em termos de humanidade, às certezas que você não tinha até então e que supostamente ele teria fracassado. A gente vai entender melhor isso. Trabalhando na obra do Reale, no tópico fenomenologia como uma volta para as coisas mesmas, a gente vai entender com mais detalhes essas prescrições que foram dadas até agora. Bom, o Heidegger escreveu na obra Ser e o Tempo o seguinte trecho: a expressão fenomenologia significa, antes de mais nada, um conceito de método. O termo expressa um lema que podia ser assim formulado: voltemos às próprias coisas. E isso em contraposição às construções desfeitas no ar e às descobertas casuais, em contraposição à aceitação de conceitos só aparentemente justificados e aos problemas aparentes que se impõem de uma geração a outra como verdadeiros problemas. Essas foram as palavras do Heidegger. Ou seja, a palavra de ordem da fenomenologia, repetindo de novo para ficar bem gravado para você, é o retorno às próprias coisas. Indo além da verbosidade dos filósofos e de seu sistema construído no ar. Porque, como eu disse, de certo modo é um problema do ceticismo. Você tem milhares de grandes narrativas, mas que se contradizem. Então, é preciso ultrapassar esse momento, né, da verbosidade ou das narrativas filosóficas e chegar a sistemas que sejam mais contundentes. De certo modo, era mais ou menos isso que o Husserl pensava. Mas a grande questão é como fazer essa construção, né? Quer dizer, uma filosofia que se sustente, de fato, em evidências. Uma filosofia que se sustente naquilo que a gente pode
chamar aí de certezas. O Russell vai dizer então que para cumprir essa tarefa é preciso partir de dados indubitáveis, para que com base neles a gente possa construir um edifício filosófico. Então você tem uma sustentação para construir esse edifício. E os filósofos, em termos de verbosidade filosófica, constroem edifícios, mas que muitas vezes não têm a sustentação necessária, né? É mais ou menos a crítica também do Kant, quando fala da metafísica. Em suma, em resumo, procura-se evidências que sejam estáveis para colocar como fundamento da filosofia. Porque sem evidência não há ciência, e sem ciência não há conhecimento efetivo. O próprio Russell diz isso na obra, ou no ensaio que ele fala das pesquisas lógicas. Quer dizer, essa tendência ao pensador da lógica, que é o Russell, ele quer certezas, ele quer algo que seja evidente. Os limites da evidência apodítica representam os limites de nosso saber. Assim, é preciso buscar coisas manifestas, fenômenos tão evidentes que não possam, de fato, ser negados. Essa era a intencionalidade, digamos assim, do Russell. A intenção de fundo da fenomenologia, a intenção que os fenomenólogos procuram realizar através da descrição dos fenômenos, é que anunciam e se apresentam à consciência depois de feita aquele trabalhar da epoqué. Você suspende o juízo primeiro e você faz esse trabalhar paciente para chegar então às conclusões. É colocar em parênteses, tá, nossas persuasões filosóficas para trazer então convicções que sejam mais efetivas. Em outros termos, é preciso suspender o juízo sobre tudo que não é apodítico. Você elimina os aspectos que têm elementos de dúvida. Você trabalha o conceito do hiperbólico novamente, colocando ele ao lado. Você não dispensa, tá, esses elementos, você só coloca ao lado para trabalhar melhor isso de forma, como a gente já falou, pacientemente. E os fenomenólogos, eles encontram esse ponto de aproximação da epoqué, o resíduo fenomenológico, como chamaria Russell, na consciência. Quer dizer, a existência da consciência é imediatamente evidente. Então, ele parte, de certo modo, do eu pensante cartesiano, dizendo a consciência ela é autoevidente, ela é uma intencionalidade, é uma coisa que vai em direção para o que está fora. A partir da consciência, então, é que você vai começar a trabalhar essas questões em termos daquilo que é evidente, que é a própria consciência. A partir dessas evidências, os fenomenólogos pretendem descrever os modos típicos como as coisas e os fatos que se apresentam a essa consciência. E esses modos típicos, eles são precisamente as essências que a gente falou aí, que são as essências eidéticas. A fenomenologia não é ciência de fatos, e sim ciência de essências. Tá? Então, a essencialidade trabalhada naquilo que a gente chamaria de eidético. Para o fenomenólogo, não interessa a análise dessa ou daquela norma moral. Porém, compreender por que essas ou aquelas normas são normas morais efetivas. E não sendo normas jurídicas ou regras de comportamento. Ele quer partir do princípio das essências que depois acabam por gerar essas normas jurídicas, essas normas de comportamento. Da mesma forma, o fenomenólogo ele não se interessa em examinar os ritos e os hinos dessas ou daquela religião específica. Ao contrário, ele se interessa por compreender o que é a religiosidade em si mesma, voltando-se à essência. Ou seja, o que transforma ritos e hinos tão diferentes em ritos e hinos religiosos. O fenomenólogo também produzirá, naturalmente, análises mais específicas sobre o que caracteriza essas essencialidades,
como o pudor, a santidade, o amor, a justiça, o remorso, os tipos de sociedade, os arquétipos, os modelos que você tem na sociedade. Em sua ciência, precisamente ciência dessas mesmas essências. A procura de compreender essas essências para se formular um conceito apodítico da realidade. Tais essências, ou voltando-se às coisas mesmas, certo? A substância das coisas, se tornam objeto de estudo se o pesquisador se estabelecer na atitude de um espectador desinteressado, ou seja, libertando-se das opiniões preconcebidas, voltando-se para aquilo que Aristóteles chamaria de espoldaios, né? De um certo modo, você ser imparcial na sua análise, em vista de olhar a substância das coisas mesmas, e não naquilo que é secundário. Ou seja, conforme o Reale fala aqui, nós distinguimos um texto mágico de um texto científico. Mas como conseguimos fazê-lo, se não por utilizarmos discriminantes essenciais? Se não porque talvez, até sem termos conscientes disso, sabemos o que é magia e o que é ciência. Ou seja, ele está identificando que há uma essencialidade que nos ajuda a compreender a distinção entre o que é um texto que leva a conceitos de magia, né, que não, de certo modo não se explica, para o que é científico, baseado no conhecimento efetivo. Outra coisa é como podemos dizer que este é um ato de simpatia, aquele um gesto de ira, o outro um comportamento desesperado, ou aquele outro ainda um comportamento de santidade, se não houvesse precisamente essências, quer dizer, ideias essenciais de simpatia, de ira, de desespero, de santidade, etc. e tal. E aí ele vai dizer, eis, portanto, o que a fenomenologia pretende ser, uma ciência fundamentada estavelmente voltando à análise e à descrição dessas essências para compreender o mundo. Com base nisso, nós podemos compreender como a fenomenologia se distingue de análise psicológica ou de análise científica. Diferentemente do psicólogo, o fenomenólogo ele não manipula dados de fato, mas as essências. Deixa os fatos de lado por enquanto e volte-se à essência. Ele não estuda os fatos particulares, senão ideias, digamos assim, universalizáveis. Ele não se interessa pelo comportamento moral desta ou daquela pessoa, mas ele pretende conhecer a essência da moralidade e talvez ver se o moral é ou não fruto de ressentimento e diversos outros sentimentos. Deu para entender claramente que a fenomenologia procura, né, de certo modo, a substância, o âmago, a essência das coisas. Por isso, é voltar-se às coisas mesmas. Outra questão, o fenomenólogo, em resumo, ele cumpre tarefas bem diferentes das dos cientistas. Quer dizer, a consciência ela é intencional, é sempre consciência de alguma coisa que se apresenta de modo típico. A análise desses modos típicos é precisamente a função do fenomenólogo, que se pergunta e indaga sobre o que a consciência transcendental entende por amor, percepção, religiosidade, justiça, comunidade, simpatia. Quer dizer, o que é justiça, afinal de contas? Né? A essencialidade, a substância dessas coisas. E nesse ponto, a fenomenologia ela podia tomar duas direções. A idealista ou a realista. E aí entrou o problema da fenomenologia inicialmente. Né? Ou você vai para um caminho ideal, ou você vai para um caminho do realismo. Os significados ou essências dos objetos, das instituições e dos valores são constituídos e postos pela consciência, ou o olhar do teórico desinteressado o intui enquanto dados objetivos. É aqui que divergem, por exemplo, os caminhos de Russell e de Scheler. Tá? Ele acaba caindo aí no idealismo. O pensador que estabeleceu como programa da fenomenologia e do retorno às próprias coisas
que é o Russell, no fim ele vai se encontrar com a realidade única que é a consciência. Então a consciência transcendental que constitui o significado das coisas, das ações, das instituições e o sentido do mundo. E o Scheller, ele vai dirigir sua análise para os valores objetivos e hierarquicamente ordenados, certo? Que se impõe à intuição emocional como a luz para os olhos e o som para os ouvidos, por exemplo. Então, quer dizer, aqui a gente tem o Russell e Scheller, mas o movimento fenomenológico, como a gente já falou no começo, é um emaranhado de formas, de pontos de vista diferentes, de prismas diferentes, de correntes de pensamentos diferentes. Você tem Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Poincare, uma infinidade de outros pensadores que vão tomar caminhos totalmente diferentes uns dos outros e chegar a conclusões bem diferentes dessa análise. Poincare, por exemplo, ele trabalha com a perspectiva da hermenêutica, trabalha os conceitos de símbolos, tá? E essa simbologia vai se alterando em termos de sociedade. Ele tenta achar o âmago dessas coisas. A gente pode tratar até posteriormente num curso sobre esse autor. Vamos falar um pouquinho então da origem, tá? da fenomenologia, até antes mesmo do Russell, ou seja, daquilo que influenciou o Russell propriamente. A fenomenologia do Russell, como polêmica antipsicologista, é o que é dado através da sua própria influência. Uma das ideias fundamentais do Russell da fenomenologia é a intencionalidade da consciência. Foi precisamente em relação a esses dois núcleos, tá? Quer dizer, o antipsicologismo e a intencionalidade, núcleos esses problemáticos, né? Que o Russell se inspirou em dois pensadores de nível notável, que é o Bolzano e o Brentano. Bolzano nasceu em 1781 e morreu em 1848. Era matemático, filósofo, padre católico e professor de filosofia da religião da Universidade de Praga até 1819. E ele nos deixou duas importantes obras. Tá? Você tem aí os Paradoxos do Infinito, que foi escrito em 1847. E você tem a Doutrina da Ciência, também, de 1800, essa aqui foi antes, né? 1837, 47 37, do século XIX. O primeiro trabalho exerceu influência notável sobre a história do pensamento matemático. Já o segundo elabora a doutrina da proposição em si e da verdade em si. A proposição em si é o puro significado lógico de um enunciado, não dependendo do fato de ele ser expresso ou pensado. Já a verdade em si é dada por qualquer proposição válida, seja ou não expressa ou pensada. Assim, a validade de um princípio lógico, como da não contradição, permanece tal, tanto se o pensarmos ou não pensarmos. A proposição em si podem derivar de uma da outra e podem entrar em contradição. Elas são parte de um mundo lógico objetivo e são independentes das condições subjetivas do conhecimento. O Brentano, que também era padre católico, ele depois abandonou a igreja, né? Ele foi professor da Universidade de Viena, viveu longamente em Florença e morreu em Zurique. Escreveu muito sobre Aristóteles, falando sobre a psicologia de Aristóteles, cristianismo e Aristóteles e a visão do mundo, a doutrina de Aristóteles sobre a origem do espírito, enfim. Falou bastante sobre esse autor. E nessa última obra, que é, se não me engano, essa daqui, 1874, que é a Psicologia do Ponto de Vista Empírico, ele afirma o caráter intencional da consciência. Então daí advém o aspecto do Russell em termos de intencionalidade. Quer dizer, na escolástica, intentio, latim, significava o conceito enquanto indica algo diferente de si. Então, segundo o Brentano, a intencionalidade é o que tipifica os fenômenos psíquicos, que sempre se referem a algo diferente de si próprio. Eles se distinguem em três classes fundamentais, que são representação, juízo e sentimento. Representação, significação, signo, enfim. Representação. Juízo, avaliação e o sentimento em si.
Na representação, o objeto ele é puramente presente. No juízo, ele é afirmado ou negado. E no sentimento, ele é amado ou odiado. Muito interessante. Então, o Russell, como criador da fenomenologia, ele tem várias obras. Então, a gente vai citar algumas aqui. Pesquisas Lógicas, de 1901. Filosofia como Ciência Rigorosa, de 1911. Ideias para uma Fenomenologia Pura e uma Filosofia Fenomenológica, de 1913. Meditações Cartesianas, de 1931. Que, se eu não me engano, essa daqui é póstuma. Também a Crise das Ciências Europeias, Fenomenologia Transcendental. Na verdade, essas obras é que são póstumas, as Meditações Cartesianas são de 1931. Como ele morreu em 1938, então ele estava vivo ainda. Né? De 1950 que aparecem as obras póstumas, como essa daqui, a Crise, né, das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Entre os discípulos de Russell, já falou aí, tem o Heidegger e tantos outros aí que a gente pode citar posteriormente. Bom, o Russell ele está, portanto, persuadido de que o conhecimento começa com a experiência de coisas concretas existentes, ou seja, de fatos contingentes que nos apresentam no aqui e no agora, mas não necessariamente no empirismo. Calma que você vai entender essa suposta contradição. Mas quando um fato se apresenta à consciência, nós, no fato, captamos sempre uma essência. Ou seja, as coisas se apresentam na experiência, mas, através disso, nós captamos uma essência dessas coisas. Vemos uma cor, que é o caso particular da essência, cor propriamente, e ouvimos o som, que é um caso particular da essência do som. As essências são os modos típicos do aparecer dos fenômenos à própria consciência. As essências que não se podem por abstração, como sustentariam, né, os empiristas, elas são muito mais resultados da intuição eidética, ou intuição das essências, do que propriamente um aspecto extremamente empírico. Os fatos particulares, em resumo, são casos de essências, como a gente já falou, eidéticas. Nós não abstraímos a ideia ou a essência de triângulo da comparação de mais triângulos. Mas este, aquele e aquele outro são todos triângulos porque casos particulares da ideia de triângulo nos trazem a concepção do que é um triângulo. As essências eidéticas são, portanto, universais. Você se volta ao aspecto platônico. Você tem o mundo das ideias, que não necessariamente é o mundo real, né, para Russell, não necessariamente. Mas você tem uma particularidade do que é universalmente um triângulo. Então as essências eidéticas são universais, conceitos que a consciência intui quando os fenômenos a elas se apresentam. Certo? Vou repetir isso aqui. Essências eidéticas são universais, conceitos que a consciência intui quando os fenômenos a ela se apresentam. O Russell está tratando aqui do fenômeno, que é o que aparece. Ok? E que daí manifesta-se a essência dessas coisas. E são exatamente esses universais ou objetos ideais que permitem o reconhecimento, a classificação e a distinção dos fatos particulares. Ok? E nisso consiste a redução eidética, na intuição das essências, quando na descrição dos fenômenos que aparecem à consciência conseguimos fazer uma espécie de colheita do seu aspecto invariável entre as diversas variações das propriedades deles. Né? Você faz uma coleta dessas essências. Outra coisa que a gente deve notar é que a fenomenologia não trabalha apenas sobre fatos perceptivos, cores, sons, rumores, ou sobre fenômenos como a simpatia, o pudor, o ressentimento, o amor, enfim. A fenomenologia ela explora e descreve também as
as coisas que o Russell chama de ontologias regionais, como o âmbito da moralidade, da religião. No caso do Scheller, ele vai trazer a contribuição para a fenomenologia dos valores. E do Rudolf Otto, que é aquele que fala sobre o número, né? O mistério tremendo, ele vai procurar captar aquilo que tipifica a experiência religiosa ou a experiência do sagrado, que é a questão do número. Tá? A fenomenologia, ela é, portanto, a ciência das essências, dos modos típicos do aparecimento e da manifestação dos fenômenos à consciência. Característica fundamental dela é, portanto, a intenção, a intencionalidade. E isso quer dizer que nossos atos psíquicos, eles se referem sempre a um objeto. Eles se direcionam a esse objeto. Mas o que a consciência nos oferece de indubitavelmente evidente, apodítico, é sobre o qual construir um edifício estável de teoria filosófica. Como a gente vai fazer isso? E é aqui que o Russell dispara a sua epoqué. Ele põe entre parênteses a convicção científica ou filosófica e do senso comum, como a tranquilidade em termos de crença de que existe um mundo exterior à consciência. Enfim, ele coloca aquilo que não resiste à dúvida, entre parênteses, ele, como faz Descartes, né? Quer dizer, se isso gera dúvida, então vamos hiperbolizar, quer dizer, dúvida hiperbólica. Alguns pontos vamos colocar na suspensão do juízo. E aí ele vai trabalhar o que não é indubitável pelo indubitável. Ou seja, ele vai trabalhar o que não é certeza pela certeza que ele tem, que é basicamente aquilo que dá a consciência. O fenomenólogo põe entre parênteses essas crenças, e isso no sentido de que, como filósofo, não pode partir delas, porque ele tem que partir das essências. Né? E não pode partir nem das doutrinas filosóficas, nem das teorias científicas, embora ele aparente aqui um certo platônico, mas ele está partindo, na verdade, da consciência, de um modo cartesiano. Embora esteja partindo de um modo cartesiano, ele está partindo da dúvida hiperbólica, porque ele está partindo da essência. Então, por isso que ele trabalha a filosofia tendo o respaldo de outros filósofos, mas não dependendo dos sistemas filosóficos. Isso tem que ficar claro. Então ele põe entre parênteses essas crenças. Ele não pode partir das doutrinas filosóficas, nem das teorias científicas, nem das crenças mais consolidadas do senso comum. Ele não pode pôr essas ideias, teorias e crenças como base de uma filosofia rigorosa, porque seria pontos assim muito frágeis, né, de análise. Então, para o Russell, aquilo que não pode ser posto entre parênteses nessa epoqué, aquilo que resiste aos ataques da epoqué, é unicamente a consciência. Ou seja, essa subjetividade. Nós somos seres pensantes, subjetivos. A consciência é a realidade mais evidente que existe. Né? Quer dizer, é a realidade que não precisa de nada para existir. O mundo é constituído pela consciência. Você só conhece o mundo pela consciência. Você só faz ciência pela consciência. Tudo que existe no mundo, todas as relações, símbolos, arquétipos, signos, sentimentos, toda a estrutura em termos de moral, jurídica, religiosa, seja o que for, tudo depende da consciência. Então é a partir daí que você vai fazer a fenomenologia. Mas uma consciência tornada mais aguda e hábil pela prática da descrição fenomenológica, ela não pode aceitar o naturalismo e o objetivismo. Ou seja, a pretensão de que a verdade científica seria a única verdade, né, empiricamente falando, e o mundo descrito pela ciência seria a verdadeira realidade. Ele tem que se abster disso. De tal pretensão, o Russell ele traça a história, começando por Galileu e Descartes, e aí ele até afirma, né, quer dizer, na miséria de nossa vida, esta ciência nada tem a nos dizer.
ela exclui de início os problemas que são os mais agudos para o homem, o qual em nossos tempos atormentados sente-se à mercê do destino. Os problemas do sentido e do não sentido da existência humana. E ele também vai dizer o seguinte, que as meras ciências de fato, ou de fatos, digamos assim, como nós conhecemos a ciência hoje empiricamente, criam os homens com uma pretensão de fatos. A filosofia ela reconhece a função da ciência e da técnica, mas é justamente a filosofia, comenta o próprio Enzo Pazzi, que tem a função de libertar a história da fetichização da ciência e da técnica. O problema da técnica é visto em Heidegger, é visto em Theodor Adorno, na Escola de Frankfurt, diversos outros autores vão trabalhar essa questão, porque a tecnicidade que coisifica o homem, de certo modo. O Russell também trabalha com essa questão, vendo, né, a situação da humanidade, principalmente no século XX, naquela coisa de fetichismo total, coisificação total, adoração das coisas, materialismo descabido. Então ele vai avaliar essas questões. E aí a gente entra no detalhamento dessa síntese do Reale. Então ele volta aqui a alguns aspectos e a gente vai falar de novo aqui de uma forma mais detalhada sobre a intuição e a idética, para ficar bem claro. As proposições universais e necessárias são condições que tornam possível uma teoria, sendo diferentes das proposições obtidas indutivamente, né, a questão da indução, da experiência. Só para que você entenda isso, deixar claro, existe um método indutivo, um método dedutivo. A lógica, para que uma lógica seja efetivamente produzida, digamos assim, né, para que você tenha um sistema lógico efetivo, você precisa trabalhar os silogismos. Só que, para que você trabalhe um silogismo, você precisa, obviamente, ter uma premissa. E a premissa é dada não necessariamente pela dedução, senão seria uma coisa circular. Você depende da indução. E a indução você adquire pela percepção ou pela intuição, vai dizer o Aristóteles. Né? E digamos assim que aqui, quando você tem um indutivismo ingênuo, você acredita de fato que tudo é dado pela experiência e que a experiência gera teoria. Mas que no frigir dos ovos, quando a gente vai avaliar, você tem muitas vezes teoria antes da experiência. E aí você acaba por refutar esse indutivismo ingênuo, você cai também no falsificacionismo do Karl Popper, que já tem uma outra pegada diferente para superar essa ideia do indutivismo, porque o indutivismo, como o próprio David Hume fala, no empirista, você não pode justificar o indutivismo pelo indutivismo, você depende da dedução, mas se para ter dedução você tem que ter um indutivismo antes, então você tem um problema. E daí o fato de que você depende da experiência. Só que a experiência é um hábito, no caso do David Hume. Eu tenho uns vídeos sobre David Hume no meu canal também, procurem lá que vocês vão achar, é bem interessante. Desculpem, eu não estou trabalhando todo o contexto da filosofia para entender o Russell, mas no meu canal você vai conseguir ter esse contexto, tá? Mais generalizado. Aqui, o Russell distingue intuição de um lado, de fato, e intuição de uma essência. Então, intuição de um fato é uma coisa, intuição da essência é outra. Por isso que ele vai trabalhar a ciência como intuição da essência. O Russell está persuadido que o nosso conhecimento começa com a experiência, certo? Mas não do modo do fato científico. Daí ele explica aquela suposta contradição, porque no começo do vídeo eu disse que o Russell ele não se baseia no aspecto empírico, conforme o diagrama que aparece no livro aqui da filosofia, da história da filosofia, que vai dizer, ciência aspira a certeza em relação ao mundo, mas a ciência é empírica e depende da experiência. A experiência é sujeita às suposições e predições, então a experiência por si só não é ciência. Mas não significa que se abstenha da experiência. A experiência nos oferece continuamente dados de fato. Tá? Os dados de fato com os quais nos vemos as voltas na vida cotidiana e dos quais a ciência também se ocupa. Um fato é o que acontece no aqui e no agora.
Um fato é, segundo o Russell, contingente, acontece. Nós estudamos na imanência, onde o tempo passa, as coisas acontecem. Podendo ser ou não ser. Esse som de violino poderia até não existir, por exemplo. É uma questão inevitavelmente filosófica e não empírica, né? Mas quando um fato, como nesse exemplo do som ou da cor, se nos apresenta a consciência, juntamente com o fato captamos uma essência, que é o som, a cor, enfim, como exemplo. Então, quer dizer, você tem uma consciência que é intencionalidade, que capta as coisas do fora. Você tem um objeto, você tem um sujeito, você tem um objeto. O sujeito olha para o objeto. A relação é recíproca entre o sujeito e entre o objeto. E essa relação ocorre simultaneamente, saca? Então você tem aí a captação do fato, mas no momento que você tem a captação do fato, você tem a captação também da essência desse fato. E aí o Helley vai dizer, nas ocasiões mais díspares podemos ouvir os sons mais diversos, clarim, violino, piano, enfim. Mas neles reconhecemos algo de comum, uma essência em comum. E, de certo modo, é isso que ele está buscando, né? A universalidade. No fato, sempre se capta uma essência. O individual se anuncia para a consciência através do universal. Quando a consciência capta um fato da contingência, que é o aqui, o agora, ela capta também a essência desse fato particular. E contingente, que é o caso particular. Essa cor é, no caso do exemplo aqui, né? Essa cor é caso particular da essência cor. Esse som é caso particular da essência som. Existe uma essência, um tanto platônico, né? Existem as essencialidades do cavalo. Que existe a essência do cavalo, existem vários tipos de cavalo. Mas existe um arquétipo cavalo. Existe o que é o som. Este som é caso particular de essências do som. Esse ruído é caso particular da essência do que a gente chama de ruído e assim, por aí vai, né? Espero que você esteja entendendo. Não necessariamente que exista efetivamente o mundo das ideias na perspectiva russeliana. As essências, portanto, são os modos típicos do aparecer dos fenômenos. E não é que nos abstraiamos as essências da comparação de coisas semelhantes, como fazem os empiristas, por exemplo. Não é isso. Porque o semelhante já é uma essência em si mesmo. Entendeu? Daí a diferença para com o empirismo. Nós não abstraímos a ideia ou a essência de triângulo de comparação de muitos triângulos. Você não está comparando um triângulo para saber. O que ocorre é que este e aquele são triângulos porque são casos particulares da ideia de um triângulo em essência. Tá? Esse triângulo, o Reale coloca aqui como isósceles, desenhado no quadro negro, existe aqui e agora, com essas dimensões, não outras, em termos de particularidade. Esse é um dado de fato particular, né? Mas nele nós captamos a essência do particular. Todo particular tem, portanto, uma substância, uma essência. O conhecimento das essências não é conhecimento mediato, obtido como se repete por meio da abstração ou comparação de vários fatos. Não. Para comparar vários fatos é preciso já ter captado a essência, antes de fazer a comparação. Por isso que captação da essência não é comparação. Você já tem que ter a essência para fazer a comparação. O conhecimento das essências é uma intuição. E é a partir daí que você faz o trabalho da lógica. Né? Porque você precisa, então, dessa intuição dado do fato, em vista de receber do fato a essência. É uma intuição diferente daquela que nos permite captar os fatos particulares. E é a ela que o Russell chama de intuição eidética, ou intuição da essência.
trata-se de conhecimento distinto do conhecimento do fato. Os fatos particulares são casos de essências eidéticas. E essas essências eidéticas, elas não são objetos misteriosos ou evanescentes, tá? É verdade que só os fatos particulares são reais e que os universais não são reais como os fatos particulares, diferentemente do que poderia dizer um pensamento platônico. Os universais, quer dizer, as essências, são conceitos, ou seja, objetos ideais, daí a questão do Russo cair no idealismo, ideais, que permitem classificar, reconhecer, distinguir fatos particulares dos quais a consciência, quando ela se lhe apresenta, reconhece. Entendeu? Então é nessa perspectiva que ele trabalha. Continuando, a fenomenologia ela pretende ser uma ciência das essências, né? A gente já entendeu isso, e não dos dados do fato. Portanto, a fenomenologia não é ciência empírica, mas é ciência das essências. Não é ciência dos fatos, mas das essências. Ela é uma fenomenologia, né? Ele faz a separação da palavra aqui como ciência dos fenômenos. A fenomenologia é essa ciência, digamos assim, analítica também, mas criteriosa, melhor dizendo, do fenômeno em si. No seu objetivo de descrever os modos típicos como os fenômenos se apresentam à consciência. Essa é a ciência da fenomenologia. E essas modalidades típicas, o aspecto típico, né, pelas quais este som é um som e não uma cor ou um ruído, ou pelas quais esse desenho é de um triângulo e não de uma outra coisa, são precisamente as essências. Então a fenomenologia é uma ciência de experiência, não porém dos dados de fato. Os objetos da fenomenologia são as essências dos dados de fato, são os universais que a consciência intui, quando os fenômenos a ela se apresentam. Tá? E nisso consiste a redução eidética. Aí você entra nesse aspecto também. Você tem a intuição eidética e agora você tem a redução eidética, que é a intuição das essências, em outros termos, quando na descrição do fenômeno que se apresenta a consciência. Quer dizer, nós sabemos prescindir dos aspectos empíricos e das preocupações que nos ligam a eles. Nesse sentido, as essências são sempre invariáveis. E são obtidas através do que nos escritos póstumos do Husserl, né, denomina-se método da variação eidética. Ou seja, se toma um determinado exemplo de um conceito que se quer explicar, e depois, pouco a pouco, se introduzem variações nas propriedades, as quais são submetidas a variações, até se chegar a um ponto em que não se pode mais variar, né? Caso contrário, já não se estaria tratando dos mesmos conceitos, porque afinal de contas você está procurando a essência. E é óbvio que essas essências não existem somente no interior do mundo perceptivo, não. Fatos como recordações, esperanças ou desejos também têm sua essência. E isso se apresenta à consciência de modo típico também. Além disso, a distinção entre o fato e a essência permite ao Husserl justificar a lógica e a matemática. E aí entra a justificação que ele faz dessas duas disciplinas. As proposições lógicas e matemáticas são juízos inevitavelmente universais e necessários porque são relações entre essências, né? E sendo relações entre essências, as proposições lógicas e matemáticas elas não recorrem à experiência como fundamento de sua validade. Até o David Hume admitia o aspecto a priorístico, que não depende da experiência, né? O a priorístico de ciências como a matemática, como a geometria, enfim. Mas há mais que isso. Tá? O fato de a consciência poder efetivamente se referir a essências ideais não legitima somente uma análise de modos típicos
em que se apresentam os fenômenos perceptivos, nem apenas a distinção das proposições lógicas e matemáticas da propriedade das ciências empíricas. O fato da referência propriamente às essências ideais abre a fenomenologia à exploração e à descrição do que o Russell vai chamar de ontologias regionais. Para que você entenda, regiões são a natureza, a sociedade, a moral e a religião. Aspecto regional. O estudo dessas ontologias regionais se propõe, então, captar e descrever as essências. Quer dizer, as modalidades típicas com que aparecem a consciência, os fenômenos morais, fenômenos religiosos, enfim. E nessa linha entra o Max Scheler. Scheler vai dar contribuições importantes a essa fenomenologia dos valores. Como eu tinha citado o Rudolf Otto, ele vai procurar um outro pensador, se não me engano ele é protestante, inclusive, e ele vai procurar captar o que tipifica a experiência religiosa ou a experiência do sagrado propriamente. E a essas ontologias regionais o Russell contrapõe a ontologia formal, que depois identifica como a lógica propriamente. A fenomenologia, portanto, em suma, é ciência das essências. Desculpa estar repetindo muitas informações, mas isso ajuda a gravar, tá? Então, a fenomenologia trata dos modos típicos do aparecer e do manifestar-se, quer dizer, dos fenômenos, à consciência, conforme as características fundamentais do que a gente chamaria de intencionalidade. A consciência é sempre consciência de alguma coisa, a consciência não é consciência de si mesma, nunca. Toda consciência, grave isso, é consciência de alguma coisa. Eu percebo, imagino, penso ou recordo alguma coisa, certo? É uma coisa. Então você não pode dizer que a consciência em si mesmo é uma coisa, mas aquilo que você recorda nela é alguma coisa. Por isso se pode ver, diz Russell, que a distinção entre sujeito e objeto se dá imediatamente. Quer dizer, o sujeito é um eu capaz de atos de consciência, como perceber, julgar, imaginar, recordar. Só que o objeto, diferentemente do sujeito, é o que se manifesta nesses atos, ou seja, corpos percebidos, imagens, pensamentos, recordações. Quer dizer, na relação de sujeitos, um sujeito para com o outro, minha relação com o outro sujeito é de que ele, vendo ele como um objeto, e para ele, eu como objeto, em termos de coisificação. Né? E assim para com as coisas em geral. A relação do sujeito cognoscente, em termos de subjetividade, é de que ele tem a preeminência da qualidade de sujeito para com aquilo que é objeto, mas há obviamente uma relação recíproca entre sujeito e objeto. Por isso nós devemos distinguir ainda o aparecer de um objeto do objeto que aparece. Isso aqui é importante. Distinguir a diferença entre o aparecer de um objeto do objeto que aparece em si mesmo. E se é verdade que conhecemos o que aparece, para Russell também é verdade, inclusive que vivemos o aparecer do que aparece. O Russell chama de noese o termo consciência. E noema, aquilo que se tem consciência. Então, noese é ter consciência e noema é aquilo que se tem consciência. Entre os diversos noemas, Russell distingue claramente os fatos das essências. A consciência, portanto, é intencional. A intencionalidade é o que caracteriza a consciência de modo significativo. Nossos atos psíquicos têm a característica de se referirem sempre a um objeto, pois sempre fazem aparecer objetos. Tá? Entretanto, deve-se notar que em Russell, na filosofia dele, o caráter intencional da consciência em si mesmo não implica concepção realista. O que importa, no entanto, é descrever o que efetivamente se dá à consciência e o que nela se manifesta e nos limites em que se manifesta. E o que se manifesta e aparece é justamente o fenômeno, porque o fenômeno significa aquilo que aparece, em que por fenômeno não devemos entender
a aparência contraposta à coisa em si. Porque, obviamente, aqui já há uma diferença entre o pensamento do Russell e do Kant. E ele vai dizer, ó, eu não ouço a aparência de uma música, eu escuto a música. Eu não sinto a aparência de um perfume, eu sinto o perfume. Nem tenho a aparência de uma recordação, eu tenho uma recordação. Consequentemente, o princípio de todos os princípios enunciados pelo Russell é o seguinte: toda intuição que se apresenta originalmente a alguma coisa é, por direito, fonte de conhecimento. Então, toda intuição que se apresenta é fonte de conhecimento, inevitavelmente. Tudo aquilo que se apresenta a nós originalmente na intuição, que por assim dizer se nos oferece em carne e osso, deve ser assumido assim como se apresenta, mas também apenas nos limites em que se apresenta. Mediante esse princípio acima mencionado, o Russell, ele pensava fundamentar a fenomenologia como ciência rigorosa, como ciência voltada para as coisas, para as próprias coisas, uma ciência que está voltada para ver como as coisas realmente são. Um apelo, né, a dizer, ó, vamos voltar às coisas, como um lema dessa filosofia. E é precisamente o fim de ir às coisas, às essências, às coisas em carne e osso, ou seja, a fim de encontrar pontos sólidos e dados indubitáveis, evidentes, coisas tão manifestas a ponto de não poderem ser postas em dúvidas e sobre as quais poder fundar uma concepção filosófica efetivamente consistente, que Russell propõe o que a gente vai chamar da epoqué ou redução fenomenológica como método da filosofia. A epoqué, como a gente já falou, que é a transliteração do termo usado pelos céticos gregos para indicar a suspensão do juízo, significa justamente a suspensão, ou colocar entre parênteses, isso em primeira instância, sobre tudo aquilo que nos dizem as doutrinas filosóficas com os seus debates metafísicos. E depois, igualmente, sobre tudo o que nos dizem as ciências, sobre aquilo que cada um de nós afirma e pressupõe na vida cotidiana, sobre as crenças que compõem aquilo que o Russell chama de atitude natural. A atitude natural do homem ela é feita, então, de persuasões variadas, úteis e necessárias à vida cotidiana. E a primeira dessas persuasões é a de que vivemos em um mundo de coisas existentes. Essas persuasões, porém, não possuem evidências constritiva e, consequentemente, devem ser postas entre parênteses. Não é que o filósofo duvide delas, ele muito mais as põe fora do uso, né, coloca do lado ali entre parênteses, e não utilizando como fundamento da sua filosofia. Então, uma vez que a filosofia quer ser ciência rigorosa, ela tem que pôr como seu fundamento apenas o que é evidente, indubitavelmente evidente, a essência. Por conseguinte, da minha persuasão de que o mundo existe, eu não devo deduzir nenhuma proposição filosófica, pelo motivo de que a existência do mundo fora da consciência que a precede não é de modo nenhum indubitável. Ou seja, se há uma dúvida aí, logo carece da epoqué. Como homem, o filósofo crê na existência do mundo e ainda como homem não pode deixar de crer em muitas outras coisas da própria vida prática, mas como filósofo ele não pode partir delas. Ele não pode partir tampouco dos resultados da pesquisa científica em virtude do fato de que, embora procedendo crítica e rigorosamente no seu âmbito, as ciências interpretam, aceitando esses aspectos de uma maneira um tanto ingênua, uma ingenuidade de simplismo, tá? Ou seja, os dados da experiência comum aceitos sem se perguntar se elas resistem à pressão dessa tal epoqué, ou se são realidades indubitáveis. E muitas delas não existem. O ceticismo, como vocês percebem, está presente na obra do Russell. Portanto, nem as doutrinas filosóficas, nem os resultados da ciência, nem as crenças da atitude natural, até as mais óbvias, podem constituir pontos de partida indubitáveis, que são precisamente aquilo que se necessita a filosofia concebida como ciência rigorosa. Não. Todas essas crenças devem ser postas
entre parênteses, não está dizendo que você tem que rejeitar, mas para fazer filosofia tem que colocar à parte. Mas existe alguma coisa da qual não se pode duvidar e que não se deixa por entre parênteses. E essa coisa, o Russell vai dizer, que é aquilo cuja existência é absolutamente evidente e que acaba por conceber como sendo o cogito. E aqui é clara a influência do Descartes, né? Quer dizer, o cogito com seus cogitata, a consciência a qual se manifesta tudo aquilo que aparece. A consciência, portanto, é o resíduo fenomenológico que resiste às contínuas, ou os contínuos, de certo modo, assaltos da epoquê. Mas a consciência, ela não é apenas a realidade mais evidente, e sim também a realidade, digamos assim, absoluta. Né? Quer dizer, é o fundamento de toda a realidade. E é aquela realidade que é efetiva, quer dizer, o mundo é constituído pela própria consciência. Ok? Em 1954 apareceu uma obra, como a gente falou, né, das obras póstumas do Russell, ele morreu em 88, que é a Crise da Ciência Europeia e a Fenomenologia Transcendental. E essa é a última obra do Russell, né, no qual ele trabalhou até próximo da morte. A crise das ciências, obviamente, ela não é a crise da sua cientificidade, sim a crise do que as ciências em gerais têm significado e podem significar para a existência humana, né? A ciência como era conhecida. O próprio Russell ele escreveu, trabalhando nessa obra, que a exclusividade com que na segunda metade do século XIX a visão de conjunto do mundo do homem moderno se deixou determinar pelas ciências positivas e com isso e com que se deixou deslumbrar pela prosperidade que daí deriva. E isso significou o afastamento dos problemas decisivos para uma autêntica humanidade. Ou seja, as meras ciências de fatos criam meros homens de fato. Se perde o homem em essência. O objetivo da crítica do Russell, então, era o naturalismo e o objetivismo. Quer dizer, a pretensão pela qual a verdade científica é a única verdade válida. É a mesma coisa que trabalham vários outros filósofos, como o Heidegger. Uma porrada de cara posterior. Né? Quer dizer, a crítica a essa ideia de que o único conhecimento válido é o conhecimento empírico. O Russell ele traça a história dessa pretensão e dessa ideia, começando com Galileu até Descartes. Mas ele escreve também o seguinte: na miséria de nossa vida, tal ciência não tem nada a nos dizer. Na nossa condição humana. Né? Em princípio, ela exclui aqueles problemas que são os mais candentes, né, para o homem, o qual, em nossos tempos atormentados, sente-se à mercê do destino, os problemas do sentido e do não sentido da existência humana em conjunto. Problemas que são muitas vezes tomados pela religião, são completamente descartados pela ciência. Na opinião do Russell, em sua generalidade e em sua necessidade, esses problemas exigem solução racionalmente fundamentada. Tá? E eles concernem ao homem em seu comportamento diante de um mundo circundante. O mundo que a gente habita, quer dizer, humano, extra-humano, o homem que deve escolher livremente, o homem livre de se plasmar a si mesmo e o mundo que está à sua volta. Então o Russell ele pergunta: o que essa ciência tem a dizer sobre a razão e sobre a não razão? O que ela tem a dizer sobre nós, homens, enquanto sujeitos da liberdade? Obviamente, a mera ciência de fatos, conhecida como nós conhecemos hoje, inclusive, no século XIX, não tem nada a nos dizer a esse respeito. Ela precisamente abstrai de qualquer sujeito essas questões. O drama da época moderna é o drama que começou com Galileu.
Ele recortou do mundo da vida a dimensão físico-matemática, que depois passou a ser considerada como vida concreta. O Galileu ele vive na ingenuidade da evidência apodítica. Ele aceita a ingenuidade de certos elementos, mas é rigoroso na ciência dos fatos. Naturalmente, a filosofia reconhece a função da ciência natural, empírica, da técnica, mas como escreve o autor chamado Enzo, a função da filosofia é a da libertar a história da fetichização da ciência e da técnica. Se for só isso, o conhecimento, se resumir só a técnica, cai no fetichismo. Vista desse modo, a fenomenologia é então uma filosofia primeira que se liberta da clausura do mundo, anulando para descobrir, colocando em parênteses, para descobrir na humanidade a liberdade de se transcender em direção aos novos horizontes do conhecimento.